Bom dia a todos. Espero que estejam todos vocês estão bem em casa, então, nesse isolamento, mas a nossa vida estudantil tem que continuar. Então, a aula de hoje, lá na página 336, eu vou dar continuidade exatamente ao assunto da semana passada, que foi ligação iônica e ligação metálica. Então, um assunto importante que tem alguns pré-requisitos, como eu comentei na semana passada. Você precisa saber distribuição eletrônica, você precisa saber número atômico, número de massa, precisa saber um pouquinho de propriedades periódicas e também saber sobre estabilidade. Só que isso eu vou ali para a tela, eu vou fazer alguns comentários ali. Então, peguem suas apostilas, seus lápis, suas canetas, alguma informação técnica para você anotar, porque tem alguns pequenos desafios antes de eu começar para valer nossa aula. Então, por gentileza, a página 336, ligação covalente. Então, jogar para cá. Então, fica aqui mais fácil. Então, aqui fica mais fácil para nós mexermos. Então, o tema de hoje é ligações químicas 2, e o que você precisa lembrar a respeito. Então, primeiro, uma pequena revisão da semana passada. Semana passada você viu ligação iônica ou eletrovalente. Eu preciso que você entenda a diferença da aula de hoje para a semana passada. Então, a ligação iônica, ela envolve o quê? Ela envolve uma atração eletrostática entre íons. Deixa eu apagar essa luz aqui. Pronto. Então, a ligação iônica, ela envolve íons. Íons, vejam bem, ligação iônica envolve íons. Deixa eu acertar esse ponto atrasado. Aí. Então, ligação iônica envolve íons. Só que de onde que vêm esses íons? Então, esses íons, eles vão ser produzidos através da presença de um metal e um ametal. Você tem que lembrar disso. Que a ligação iônica, ela necessita de um metal e um ametal. E aí vem a informação mais importante lá da matéria do Jamal. Professor, como é que eu vou saber quando que eu tenho metal e quando eu tenho ametal? Eu fiz essa pergunta semana passada, eu preciso refazer essa informação na aula de hoje. Então, o metal é aquele elemento da tabela periódica que tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Então, o metal é aquele que tem de 1 a 3. O que esse metal vai fazer? O metal ele vai perder os seus elétrons. Ele perde os elétrons da última camada. Quantos? Todos. Já o ametal é aquele que tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Então, olhem bem, guardem bem. O metal é aquele que tem de 1 a 3, guarde isso, o metal tem de 1 a 3, e o ametal é aquele que tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Isso é necessário para ter ligação iônica. Um metal que perde todos os elétrons da última camada, e o ametal que recebe até fechar 8. Lembrou? Então, vamos lá, mais uma vez. Metal 1 a 3 na última camada, perde todos os elétrons da última camada para ficar estável. Já o ametal, aquele que tem 4, 5, 6, 7 na última camada, ele recebe o número de elétrons até fechar 8. Lembrou disso? Então, só para fechar aqui, só pegar um pouco atrasado, está chegando? Então, temos aqui, mais alguém, deixa eu ver. Pronto, fechou. Então, um exemplo clássico. Então, vamos pensar na seguinte forma. Então, os metais são aqueles que têm 1 a 3 elétrons na última camada, eles perdem, viram cátions. Os ametais, eles recebem elétrons e ficam na forma de ânions. Essa seria a ideia essencial para você mexer com esse sistema. Agora, eu vou fazer um pequeno desafio. Então, um pequeno desafio, enquanto estou aceitando o povo que está chegando atrás aqui, não deveria, mas de qualquer maneira. A ligação entre magnésio e cloro. Vocês vão fazer a distribuição eletrônica do magnésio 12, vão fazer a distribuição eletrônica do cloro 17 para verificar quantos elétrons existem na última camada. Então, faça esse teste aí rapidinho. Magnésio 12, faça a distribuição do 12, faça a distribuição do 17 e me diga quantos elétrons esses elementos têm na última camada, enquanto assim esse povo está chegando atrasado aqui. Tem mais alguém aqui, ó. Então, magnésio 12 e cloro 17. Um teste rápido, tem que ser rápido aí. Vou adiantar. O magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada e o cloro, ele tem 7. Então, o magnésio tem 2 e o cloro tem 7. Bom, fecha esse material. Em cima disso, então, agora não vou aceitar mais ninguém. Então, magnésio 12 tem 2 elétrons na última camada, e esse cloro 17, ele tem 7 na última camada. Então, como é que vai ficar a ligação? Então, lembrando que existem 2 tipos de representações. Uma representação é a chamada forma eletrônica, em que você coloca o símbolo do elemento e ao redor você coloca
algum tipo de simbologia. Pode ser um xizinho, pode ser um asterisco, pode ser uma bolinha, pode ser qualquer tipo de simbologia. E o magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada, tá lá. Então, o que acontece? O magnésio, por ter 2 na última camada, ele é um metal. O que, que o metal faz? Ele perde. Já o cloro, que tem 7 na última camada, ele precisa receber um certo número de elétrons até fechar 8. Então, o que acontece? Então, veja bem, em slow motion, tem animaçãozinha. O primeiro elétron do magnésio, ele vai ser cedido, transferido, doado para o átomo de cloro. Aí, o que acontece com o cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o cloro já está estável com 8. Mas o magnésio, ele precisa perder todos os elétrons da última camada. Ele precisa perder todos, os 2. E ele perdeu 1, mas deixou o cloro estável. Então, como é que agora eu vou estabilizar esse átomo de magnésio? Chamando um outro átomo de cloro. E esse segundo átomo de cloro também tem 7 elétrons na última camada. Também tem 7. Aí, o que, que vai acontecer? O magnésio precisa perder 1, o cloro precisa receber 1, une útil agradável. O que, que vai acontecer nesse sistema? O último elétron do magnésio, repare que o magnésio perdeu todos os elétrons da última camada, e esse A metal, que é o cloro, agora está com 8, ou seja, o magnésio, que é o metal, perdeu todos os elétrons da última camada, o cloro tinha 7 elétrons, recebeu um elétron desse magnésio, todo mundo ficou estável e viveram felizes para sempre. Em qual fórmula? No MgCl2, ou seja, um átomo de magnésio por 2 átomos de cloro. Essa é a chamada fórmula eletrônica, que você viu na semana passada. Porém, existe uma regra prática. Se você não gosta dessa forma de colocar xzinho para cá, elétron para cá e voltar, você pode mexer muitas vezes a regra prática. Só voltar a conexão aqui. Essa regra prática vai funcionar da seguinte forma. Você vai colocar primeiramente o cátion, o elemento que perde elétrons vem na frente, e o elemento que recebe os elétrons, o ânion, ele vem depois. O que acontece? A regra prática pede para você colocar o cátion na frente, e o ânion depois. O que, que o cátion faz? O cátion, ele perde. Quantos elétrons esse metal vai perder? Todos da última camada. Se tiver 1, perde 1, esse X vai ser 1. Se tiver 2 na última camada, o meu X vale 2, se tiver 3 na última camada, perde os 3, o meu X vale 3. Agora, o A, eu represento na forma de ânion. O que, que o ânion faz? O ânion, ele ganha elétrons, ganha. Quantos elétrons o elemento vai ganhar? Quanto falta para chegar a 8? Então, se eu tiver na família 4A, eu vou ganhar 4. 4 com mais 4, 8. Se tiver na família 5A, ganha 3, o meu Y vale 3. Se tiver 6 na última camada, ganha 2. Se tiver 7, ganha 1. E o que, que eu faço com esses dois números? Eu inverto. Simplesmente eu inverto os dois coeficientes. Mas tem que tomar cuidado. Isso vai valer também para a aula de hoje. Então, a regra prática, você vai colocar primeiramente o cátion. Esse cátion é aquele que perde o elétron. Quantos? Todos da última camada. Coloque em cima do cátion. Já o ânion é aquele que ganha elétrons, ganha. Então, você vai colocar o número que falta para chegar a 8. Inverte e pronto, está feita a representação. Só para você lembrar. Imagine a seguinte representação. Eu quero que você monte a fórmula da união entre alumínio e oxigênio. Qual vai ser a fórmula do alumínio com oxigênio? Primeiro, o alumínio ele tem 3 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6. O alumínio tem 3, o oxigênio tem 6. Quem que é o metal entre alumínio e oxigênio? Peraí, o metal é aquele que tem de 1 a 3, então é alumínio. Eu vou colocar o alumínio na frente e vou colocar o oxigênio depois. Então, na regra prática, aquele que perde elétrons vai na frente, aquele que recebe vem depois. É dessa forma que você mexe. Então, veja bem. Vou colocar o alumínio na frente e vou colocar o oxigênio depois. Esse alumínio, por ser um metal, a tendência do metal é perder. Perde quanto? Todos os elétrons da última camada. Então, em cima do alumínio, vou colocar o 3. Agora, cuidado. O oxigênio é o ametal. Se ele tem 6 na última camada, quantos elétrons ele ganha para ficar estável? Ele vai ganhar 2. Aí, o que eu faço com esses dois números? Eu inverto. Repare que aquele 3 vai virar o coeficiente do oxigênio e aquele 2 vai virar o coeficiente do alumínio. Qual vai ser a fórmula da união entre alumínio e oxigênio? AL2O3. Fácil, bem fácil, mas cuidado.
O primeiro elemento é o ametal, aliás, o primeiro elemento é aquele que tende a perder, e o segundo é aquele que tende a ganhar. Na frente vai o mais eletropositivo, e no final, quem termina o composto sempre é o mais eletronegativo. Fechou? Só para encerrar a revisãozinha. Então, para encerrar a revisãozinha, a ligação metálica. Semana passada você viu ligação iônica, em que o metal perde, o ametal recebe. Sempre assim. Ligação iônica tem que ter um metal que perde, transfere elétrons para o ametal. Já a ligação metálica, metálica, você tem metal. O que rege a ligação metálica? A nuvem ou o mar de elétrons. A ligação metálica só envolve os metais, só metal, não existe mais nada. A boa notícia, não tem fórmula. O máximo que você vai encontrar de ligação metálica é o símbolo do metal, o ferro, o cobre, o ouro, a prata, só, nada mais. Então não tem ligação como acontece na ligação iônica. E o que rege a ligação metálica? A nuvem de elétrons, o mar de elétrons. Então, se você encontrar expressões que os cátions metálicos estão mergulhados no mar de elétrons, verdadeira. E aí, só para lembrar, propriedades dos metais. Eles são sólidos, com exceção do mercúrio, altos pontos de fusão e ebulição, condutores de corrente elétrica e calor, são dúcteis, dúcteis é a formação de fios, e maleáveis é a formação de lâminas. Essas seriam as grandes propriedades desses metais. E para fechar, aliás, para começar a nova aula, a ligação covalente. Então, lá na página 336, vamos mexer um pouquinho com ligação covalente ou molecular. Primeiro, a ligação iônica, ela envolve transferência, doação, perda de elétrons. Já a ligação metálica, ela envolve nuvem de elétrons. E a ligação covalente molecular, eu preciso que vocês anotem, grifem bem essas informações. Ocorre quando átomos que necessitam ganhar elétrons, ou seja, ametais. A ligação covalente só ocorre entre ametais. Essa informação clássica. Preciso que você grave isso aí. 3 informações clássicas. Se você conseguir lembrar dessas 3 informações, você tem metade da matéria dessas 2 semanas. A ligação iônica é aquela em que um perde e o outro recebe. A palavra-chave na ligação iônica é a perda, transferência de elétrons. Na ligação metálica é a nuvem de elétrons. E na ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. A palavra-chave que você vai encontrar na ligação covalente é exatamente essa palavrinha aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Opa. Compartilham. O compartilhamento de elétrons. A ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Professor, como assim compartilhamento de elétrons? Eu te dou um exemplo. Se vocês pegarem lá a sua tabela periódica, o flúor, ele tem 7 elétrons na última camada, e o outro átomo de flúor também tem 7 na última camada. Eu vou fazer dois elementos que têm 7 elétrons na última camada. Peraí. O metal, ele perde, o ametal, ele recebe. Mas se você estiver trabalhando com 2 ametais, como é que você vai trabalhar com esse sistema? Quando você só tiver ametais. Mas como é que eu vou saber quando que é ametal? Quando eles têm 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Aí eu tenho os ametais. Se você tiver um elemento que tenha 1, 2 ou 3, é metal. Se tiver metal, a ligação é iônica. Se não tiver o metal, é covalente. Fácil. Só tem 2 ligações que você vai ter que fazer montagem, trabalho. Ou é iônica ou é covalente. E essa diferença você tem que lembrar. Tá, professor, como é que eu vou saber, olhando um composto, se ele vai ser iônico ou covalente? Fácil. Se tiver metal, com 1, 2 ou 3, ele perde ligação iônica. Se não tiver metal, elementos com 4, 5, 6 ou 7, a metal covalente. Ponto, acabou. Se vocês olharem depois no livro, 30% das perguntas vão ser desse tipo de estilo. Assinale a alternativa que traz apenas compostos iônicos, apenas compostos covalentes. A diferença está aqui, no metal. Se tiver o metal com mais algum ametal, iônica. Se tiver só ametais, a ligação é covalente. Fechou? Então, vejam bem. Se eu tenho flúor à esquerda e um flúor à direita, como é que vai ficar os dois? Como é que vão ficar os dois estáveis? A ligação ocorre pelo compartilhamento de elétrons. O que é esse compartilhamento de elétrons? Vocês vão perceber aqui, ó, esse aqui eu deixei destaque, que esse par de elétrons pertencem
Aos dois. O par de elétrons pertence aos dois átomos. Então, os dois elétrons agora pertencem aos dois átomos de flúor. E como é que eu vou fazer essa contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o flúor à esquerda está estável, o flúor à direita está estável, logo, os dois átomos de flúor adquiriram a estabilidade com 8 na última camada. Então, olhem bem, quando você estiver trabalhando apenas com ametais, aqueles que têm de 4 a 7 elétrons na última camada, ocorre o compartilhamento de elétrons. Professor, mas como é que funciona esse compartilhamento de elétrons? Eu vou te dar um outro exemplo. Quer ver? Eu vou pegar agora o hidrogênio. O hidrogênio é pouco trabalhado nessas características, mas aqui é importante. O hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. Mas se ele tiver um elétron na última camada, ele não é um metal? Não. O hidrogênio, tadinho, ele só tem um elétron. Se ele perder o único elétron que ele tem, ele vai ficar estável? Não. O hidrogênio é um elemento que fica estável quando ele recebe um e fica com 2, se parecendo com gás hélio. Olha bem, o hidrogênio, embora tenha um elétron na última camada, ele não é metal, ele é um ametal. E na ligação covalente existem 3 tipos de fórmulas. A forma eletrônica, que você já viu na semana passada, que você coloca os elétrons ao redor. A fórmula molecular, que você faz a junção de todos os átomos e monta uma única estrutura, mas na ligação covalente existe uma outra fórmula chamada fórmula estrutural, que você já viu lá na química orgânica, que a forma estrutural você usa tracinhos. Simples ligação, 1 traço, dupla ligação, 2 traços, e tripla ligação, 3 traços. É dessa maneira que você vai mexer. Então, presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2. Um hidrogênio à esquerda, que tem um elétron, e o hidrogênio à direita, que tem um elétron. Se um dos hidrogênios doa o seu elétron para o outro, um hidrogênio que doa não está estável e o outro fica estável. Peraí, um fica estável, o outro não fica bem na natureza. Como é que os 2 átomos de hidrogênio vão ficar estáveis? Compartilhando elétrons. O que é o compartilhar os elétrons? Vocês vão perceber ali, ó, que aquele par de elétrons ali, ó, aquele par de elétrons, ele pertence aos 2 átomos de hidrogênio. Então, na hora que você vai fazer a contagem da esquerda, 1, 2, está estável. Hidrogênio à direita, 1, 2, está estável. O que eu acabei de colocar aqui no quadro é a chamada fórmula eletrônica. Vou trazer mais exemplos, não se preocupe por enquanto. Agora, a fórmula estrutural, ela funciona assim. Para cada par de elétrons que você compartilha, para cada par de elétrons, você vai representar por um traço. Para cada par de elétrons, para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Então, como eu só fiz um compartilhamento de elétrons, significa que entre os átomos de hidrogênio eu vou colocar apenas um traço. E esse traço representa a ligação simples. Simplesmente aqui eu tenho a formação de um compartilhamento de elétrons, a ligação simples. Então, entre os 2 átomos de hidrogênio existe uma ligação simples. Fórmula estrutural. Então, na fórmula estrutural eu não coloco mais os elétrons, e para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Outra fórmula importante. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu vou colocar H simples H. Na fórmula molecular, eu vou representar isso na forma de H2. Então, quando eu for falar em ligação covalente, existem 3 formas que vocês vão mexer. A forma eletrônica, como o nome já diz, envolve os elétrons. Coloca os elétrons em volta. Fórmula estrutural. Para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Então, se eu fizer um compartilhamento, um traço. Se eu fizer 2 compartilhamentos, 2 traços. Se eu tiver 3 compartilhamentos, 3 traços. Só tem 3 tipos de ligação. Simples, dupla e tripla. Só, acabou. O máximo que você vai encontrar. E aí você junta todos os átomos e tem a fórmula molecular. Eu só vou dar mais um exemplo, então vejam bem, agora um pouquinho mais de informação. Então, imagine agora que você vai pegar o átomo de flúor. Primeira pergunta clássica de qualquer prova. Quantos elétrons esse átomo de flúor tem na última camada? Quantos elétrons de flúor eu tenho na última camada? Faça a distribuição eletrônica desse flúor. Fazendo essa distribuição eletrônica, você vai ter um S2, 2S2, 2P5. Se você colocar isso aqui em camadas, você vai ter K2 e vai ter o L valendo 7. Pergunta-chave da aula de hoje. O que o flúor
é na tabela periódica. Ele é metal ou ametal? Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele é um ametal. A tendência dele é ganhar. E a pergunta é, o que vai acontecer se eu pegar 2 átomos de flúor? Um flúor à minha esquerda, um flúor à minha direita. O que acontece se eu fizer a ligação com 2 átomos de flúor? Então, o que acontece? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou colocar cores diferentes até para facilitar. Então, eu vou pegar o primeiro átomo de flúor. Esse átomo de flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Tá lá o meu átomo de flúor. Agora, eu vou fazer a ligação desse flúor com um outro átomo de flúor. Até vou colocar elétrons com cores diferentes para você diferenciar. Então, eu vou ter um flúor aqui à direita e um flúor à esquerda. Ambos apresentam 7 elétrons. Ninguém pode perder para o outro. Se ninguém pode perder e ambos tendem a ganhar, que tipo de ligação que ocorre entre somente ametais? Covalente. E qual é a palavra-chave na ligação covalente? Compartilhamento. E como é que eu vou fazer o compartilhamento? Aqui eu faço de forma um pouco mais didática. Eu vou fazer esses retângulos. Então, conte comigo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse par de elétrons que eu fiz no retângulo, ele pertence agora aos 2 átomos de flúor. Flúor está na ponta esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele também está estável com 8. O que eu acabei de mostrar aqui no quadro? A chamada fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica é aquela que envolve os elétrons. A segunda fórmula é a chamada fórmula estrutural. Por que é fórmula estrutural? Eu não coloco mais os elétrons e para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Como é que você deixaria a fórmula eletrônica dessa forma? Sai todos os elétrons que estão em volta e para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Portanto, como que eu chamo esse traço entre os 2 átomos de flúor? Esse traço entre os átomos de flúor é chamada de simples ligação. Se você lembrar lá da química orgânica, essa simples ligação, inclusive, pode ser chamada de ligação do tipo sigma. Professor, mas não tem carbono, não importa. Quando eu falo ligações simples, dupla e tripla, não importa qual tipo de elemento que você está fazendo. Então, entre 2 átomos de flúor, existe uma simples ligação. E qual é a fórmula molecular para esses 2 átomos de flúor? A fórmula molecular fica F2. Então, nessa tela, vocês têm as 3 grandes fórmulas a serem trabalhadas na ligação covalente. A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, que para cada compartilhamento de elétrons um traço, e a fórmula molecular, que é o F2. Professor, tem mais exemplos? Sim, tem mais exemplos. Vamos lá. Próximo desafio. Eu quero que você me faça a ligação entre 2 átomos de oxigênio. Como vai ficar a fórmula eletrônica, como vai ficar a fórmula estrutural e como vai ficar a fórmula molecular entre 2 átomos de oxigênio. Bom, a fórmula molecular você já sabe, vai ser o O2. Nesse exato instante, você está inspirando o oxigênio. Qual é a fórmula eletrônica e qual é a fórmula estrutural desse composto chamado O2? Então, vamos lá. Primeira dúvida, quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? Essa é a frase clássica. Sem essa informação, se não faz ligação química. Então, o oxigênio na sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? Na última camada, esse oxigênio ele tem 6 elétrons. Como eu vou fazer a ligação de 2 átomos de oxigênio, de 2 oxigênios, esse tem 6 e esse também tem 6. Não tem metal. Metal tem de 1 a 3. Se eu tenho um oxigênio com 6 e outro com 6, ambos tendem a ganhar. Quando ambos os elementos tendem a ganhar, eu tenho uma ligação covalente. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave na ligação covalente, compartilhamento. E como é que vai funcionar esse compartilhamento? Acompanhe comigo com atenção aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar um primeiro oxigênio, e esse oxigênio, ele tem 6 elétrons, fez 6 bolinhas em volta desse oxigênio esquerdo. Vou colocar um outro oxigênio com cores diferentes. Ah, professor, o elétron tem cor? Não. É só para vocês entenderem a lógica. Esse oxigênio tem 6, esse oxigênio tem 6. Ambos têm 6 elétrons na última camada. Se eles têm 6, eles não estão estáveis. Como é que eu vou estabilizá-los? Aí eu faço a primeira ligação covalente, a primeira.
Primeiro, falei bem, agora conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nenhum está estável. Professor, mas se já fez um compartilhamento físico, eu posso fazer quantos compartilhamentos eu tiver necessidade para que todos fiquem estáveis. Se o primeiro compartilhamento não deu certo, o segundo. Vou fazer um segundo compartilhamento de elétrons e olha a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! O oxigênio à direita ficou estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio à esquerda também ficou estável. Ambos ficaram estáveis. Pronto. Essa é a chamada fórmula eletrônica. Eletrônica por quê? Porque tem os elétrons ao redor. Agora, eu vou desaparecer esses elétrons e vou montar uma fórmula estrutural. Como vai ficar essa fórmula estrutural? Lembrando que para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Como eu fiz 2 compartilhamentos de elétrons, como é que vai ficar a nossa fórmula? Vai ficar assim. Tá, professor, mas O igual a O? Não, isso não é uma conta matemática, isso aqui não é sinal de igual, eu não quero ninguém assim, professor, eu não entendi essa conta matemática. Conta matemática. A zero igual a zero, não é zero, primeiro que é um oxigênio, isso aqui não é um sinal de igual, isso aqui é um sinal de dupla ligação. Logo, eu fiz 2 compartilhamentos de elétrons, e esses 2 compartilhamentos de elétrons indicam a presença de uma dupla ligação. E a fórmula molecular O2. Então, nesse exato instante que você inspira, você está utilizando o oxigênio. Esse oxigênio, entre os 2 átomos de oxigênio, existe uma dupla ligação. E para formar essa dupla ligação, você fez 2 compartilhamentos de elétrons. Então, na ligação covalente, você vai encontrar simples, você viu na molécula de flúor, você vai encontrar uma dupla ligação que você acabou de ver na molécula de oxigênio. Professor, tem mais exemplos? Tem. Então, presta bem atenção no terceiro. Eu vou pegar o átomo de nitrogênio. Então, primeira pergunta clássica. Quantos elétrons o nitrogênio tem na última camada? Professor, como é que eu descubro isso? Distribuição eletrônica. Faça a distribuição eletrônica do 7 e me diga quantos elétrons eu tenho na última camada. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p3. Bota em camada. Perca 5, 10 segundos da sua vida, mas me coloque em camadas. Colocando em camadas, o que você vai ter? K2 e o L valendo 5. A pergunta é, eu tenho um nitrogênio aqui com 5 elétrons, outro nitrogênio com 5 elétrons. 2 nitrogênios com 5. Peraí. Se tem 5, não tem metal. Se não tem metal, não tem ligação iônica. E se não tem ligação iônica, só pode ser ligação covalente. E o que acontece na ligação covalente? Compartilhamento. Gravou? Iônica, metal perde os elétrons pro metal, perde. Mas para ser metal tem que ter de 1 a 3. Quando não tiver metal, compartilhamento de elétrons. E a pergunta é, como vai ficar a forma eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular entre 2 átomos de nitrogênio? Então, vamos lá. Primeira dúvida. Eu vou pegar o primeiro nitrogênio, e esse nitrogênio, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Vou colocar os 5 elétrons ali. Tá lá o nosso nitrogênio lindo, maravilhoso, com 5. Agora eu vou ligar esse nitrogênio com outro nitrogênio, que também tem 5 na última camada. E nenhum está estável. E para ficar estável entre os ametais, eles precisam ter 8 na última camada. 8. Então, o que acontece? Se aqui tem 5 e aqui tem 5, vou fazer o primeiro compartilhamento de elétrons. Bom, já fiz. Vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está estável. O que você faz? Segundo compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não está estável. Professor, quantos compartilhamentos eu posso fazer? Quantos forem necessários, até que todos fiquem estáveis com 8. Aí o que você faz? Um terceiro compartilhamento de elétrons. E olha a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também está estável. E ambos viveram felizes para sempre. Isso é ligação covalente. Perceberam a diferença?
A ligação iônica, um perde, o outro recebe. Mas para perder tem que ser metal. Metal tem de 1 a 3. Vou insistir nisso porque isso que é importante. Já o ametal é aquele que tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Esses são os nossos ametais. E quando tiver apenas ametais, compartilhamento de elétrons, professor, quantos? Até que todos fiquem estáveis com 8. Mas, porém, para continuar, como eu tenho 3 compartilhamentos de elétrons, como é que vai ficar a forma estrutural para cada compartilhamento, um traço? Então, eu tenho 1, 2, 3 vezes o compartilhamento, então eu tenho 3 traços. Só que esses 3 traços têm um nome clássico. Como é que eu chamo esses 3 traços? Ele é chamada de tripla ligação. Uma sigma e 2 ligações do tipo π. Então, entre os 2 átomos de flúor, uma simples ligação, sigma. Entre 2 átomos de oxigênio foi uma dupla, uma sigma e uma π. E entre 2 átomos de nitrogênio tem uma tripla, uma sigma e 2 ligações π. Bom, são as 3 únicas ligações que você vai trabalhar dentro da química na ligação covalente. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, só vale para átomos iguais? Não, eu só fiz os... Opa, só falta um exemplo aqui, ó, que é a fórmula molecular, que é o N2. Eu posso trabalhar com qualquer elemento entre os ametais, qualquer, ou quaisquer elementos entre esses ametais. O que eu mostrei agora foram os 3 tipos de ligações, a simples, a dupla e a tripla, só. Agora, e se eu quiser pegar elementos diferentes? É o que vai acontecer agora. Eu quero que você me dê a fórmula da união entre o carbono de número atômico 6 e o oxigênio de número atômico 8. Como vai ficar a ligação entre o carbono de número atômico 6 e o oxigênio de número atômico 8? O que você vai ter que fazer? Primeiramente, distribuição eletrônica dos 2 elementos, com qual finalidade? Verificar quantos elétrons tem na última camada. E lembrando, se um dos elementos tiver de 1 a 3, é metal. Metal perde iônica. Se não tiver de 1 a 3, se for 4, 5, 6, 7 na última camada do hidrogênio, é ametal, ligação covalente. Bom, resume a aula de hoje e um pouquinho da semana passada. Então, o que você vai fazer? Primeiro, o oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4, ele tem 6 na última camada. 6. Se ele tem 6, significa que ele é um ametal. 6 na última camada, ametal. Agora vamos ver o carbono lá no outro lado. Vou fazer a distribuição do carbono e vou descobrir que esse carbono ele tem 4 na última camada. Pensa e responda para mim. Entre carbono e oxigênio, que tipo de ligação que vai existir? Iônica ou covalente? Vou insistir nisso. A ligação iônica precisa ter o metal que perde para o ametal. Tá, mas quando que eu sei quando que é metal? Quando ele tem de 1 a 3 na última camada. E não tem ninguém que tem de 1 a 3. Então, significa que eu tenho apenas ametais. E qual é o tipo exclusivo de ligação que ocorre apenas entre ametais? Covalente. Professor, mas são átomos diferentes. Presta bem atenção naquela revisão que eu fiz hoje e na semana passada. Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar o carbono, e esse átomo de carbono tem 4 elétrons na última camada. Em um dos lados, eu vou colocar um oxigênio. Esse oxigênio, ele tem 6 na última camada. Opa, um tem 4, um tem 6. O que vai acontecer? Vamos fazer o primeiro compartilhamento de elétrons. Vamos fazer o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. 1, 2, 3, 4, 5, também não está estável. O que eu posso fazer? Um segundo compartilhamento de elétrons. Vou fazer o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Esse oxigênio já está estável. Agora vou ver o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, o carbono não está estável, mas esse oxigênio está estável. E agora, como é que eu vou estabilizar esse carbono que está lá no centro? Professor, mas eu vou pegar... Não, não posso mais mexer com esse oxigênio. E esse carbono ainda não está estável. O que você lembra da semana passada, que quando um elemento já está estável e o outro não está estável, o que você pode fazer? Chamar outros átomos para estabilizar esse átomo central. Então, lá na ponta esquerda, eu vou trazer um outro oxigênio que tem 6 elétrons. Esse aqui não se mexe mais porque ele já está estável, mas aquele da ponta esquerda,
ele está com 6 elétrons e não está estável. Então, o que você faz? Você vai fazer a próxima reação, o próximo compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não está estável. O que você faz agora? O último compartilhamento de elétrons. 8 elétrons na última camada, 8 elétrons na última camada e 8 elétrons na última camada. Todos eles estão estáveis com 8 elétrons na última camada. Essa é a chamada fórmula eletrônica. Como ficaria a fórmula estrutural? Aí você coloca os átomos nas mesmas posições e para cada compartilhamento de elétrons, um traço. Como é que ficaria a nossa fórmula estrutural? Oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio. Portanto, oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio. E qual vai ser a fórmula molecular dessa estrutura, que tem a ligação entre o carbono e 2 átomos de oxigênio? A fórmula molecular é o CO2. Repare, nesse exato instante, faça uma inspiração. Você está inspirando o oxigênio, e entre os 2 átomos de oxigênio, o que você tem? Uma dupla ligação. E na hora que você expira, você está jogando o CO2. Entre os átomos de carbono e oxigênio, eu também tenho duplas ligações, só que aqui eu tenho 2 duplas. Na molécula do O2, eu tinha uma dupla entre 2 átomos de oxigênio. Então, posso fazer ligação covalente entre átomos diferentes? Posso, sem problema nenhum. O problema é, ou a solução, você vai ter um elemento central e vai fazendo ligações. Se porventura faltar ligações, pode chamar quantos átomos você tiver interesse, até que todos fiquem estáveis. Um outro exemplo importantíssimo, diga-se de passagem. Fósforo 15 e hidrogênio 1. Como ficaria a fórmula da união do fósforo 15 e o hidrogênio 1? Primeira pergunta clássica. Como é que eu vou saber os metais ou ametais? Que ferramenta que eu preciso utilizar na área de distribuição eletrônica? O hidrogênio é fácil. O hidrogênio só tem um elétron na última camada, nem precisava fazer distribuição, mas eu provo para vocês. E o fósforo, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. A pergunta é, quantos elétrons ele tem na última camada? 5. Agora, cuidado aqui. Ah, professor, você falou que quando um elemento tem 1, 2 ou 3 na última camada é um metal. Nossa, olha o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, ele é um metal. Não. O hidrogênio, embora tenha um elétron na última camada, ele não é metal. Ele é um ametal, porque ele tende a receber 1 para ficar com 2, para se parecer com o hélio, que é o gás nobre. O fósforo tem 5 na última camada, e quando tem 4, 5, 6, 7, é um ametal. Vou insistir nessas frases. Então, o hidrogênio tende a ganhar, o fósforo também tende a ganhar. Ué, como é que pode 2 elementos tendem a ganhar? Que tipo de ligação que ocorre quando os 2 elementos tendem a ganhar? Ligação covalente. Quando tem metal que perde para o ametal, iônica. Bom, fecha esse sistema. Como vai ficar a fórmula eletrônica desse sistema? Vou pegar o fósforo. Ao redor desse fósforo, vou colocar 5 elétrons. Coloquei, à medida que vocês acharem necessário. Numa dessas laterais, eu vou colocar o átomo de hidrogênio. E esse hidrogênio tem um só. Vou fazer a primeira ligação química. 1, 2. O hidrogênio já está estável com 2, ele se parece com o hélio, já está estável. O fósforo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, o fósforo não está estável. O que você vai fazer agora? Chama outro átomo de hidrogênio. Se esse hidrogênio já está estável, eu posso chamar quantos átomos forem necessários. Vou fazer a segunda ligação covalente. Reparem, 1, 2. O hidrogênio lá na ponta esquerda já está estável. E o fósforo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O fósforo não está estável ainda. O que eu posso fazer? Outro átomo de hidrogênio. O professor não vai terminar nunca? Termina. Um dia termina. Só que você tem que colocar todos os elementos estáveis, ou com 8 na última camada, ou com 2 quando se tratar do hidrogênio. Aí o que você faz? Percebe. 1, 2, hidrogênio estável. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o fósforo ficou estável, portanto,
todos estão estáveis, o fósforo com 8 e o hidrogênio com 2. Como é que vai ficar a fórmula da união entre o átomo de fósforo e os 3 átomos de hidrogênio? Aí você vai ter como fórmula final o pH3. Essa é a fórmula final para o meu composto, pH3, porque eu usei um P e usei 3 hidrogênios. Uma pequena curiosidade sobre o pH3. Algumas vezes se pergunta assim, nossa, onde que eu vou usar química na minha vida? O pH3, ele pertence ao folclore brasileiro. Talvez em algum momento da sua vida você já ouviu falar em boitatá, mula sem cabeça. Não é nada sobrenatural. Então, tem uma explicação técnica científica para aquele fogo fato, aquelas bolas de fogo que aparecem muitas vezes em regiões pantanosas ou região que é propícia a enchentes. Então, o que acontece? Quando um animal de grande porte, tipo um cavalo, uma vaca, ou um animal de grande porte, na parte óssea, quando os ossos entram em decomposição, esse animal libera pH3, que é chamado de fosfina. E essa fosfina, ela, quando entra em contato com o oxigênio do ar, ela se inflama. E outro agravante. Então, quando um animal morre, a decomposição anaeróbica da matéria orgânica gera metano, que também é um gás combustível. Dos ossos se produz o pH3, que é a fosfina. Então, imagine a seguinte cena. Um animal de grande porte morreu num solo pantanoso, num solo argiloso, ele foi... Se fosse um filme americano, seria uma areia movediça, mas morreu e foi soterrado pela argila. Lá ocorreu a decomposição da matéria orgânica, gerando metano, dos ossos, da parte óssea, libera fosfina. A mistura desses dois gases, quando entra em contato com o ar atmosférico, alguma eletricidade estática, forma uma bola de fogo. Agora imagine você, há muito tempo atrás, no meio de uma floresta, você passou próximo onde aquela vaca morreu, aquele cavalo morreu, você pisou no solo, na hora que você pisou no solo, aquele gás, ele veio para a superfície e se inflamou. O que você faria, seja sincero, o que você faria se no meio de uma noite escura, você tivesse na sua frente o aparecimento de uma bola de fogo? Provavelmente você gritaria, teria um infarto, mas normalmente a reação humana é correr. É aí que vem o mito. Na hora que você corre, você cria um vácuo. E como isso aqui é uma mistura de gases, esse vácuo, essa bola de fogo entra no seu vácuo e dá uma sensação que está te perseguindo à noite. Imagina o desespero, você correndo com o máximo da sua velocidade com uma bola de fogo correndo atrás. Esse é o mito, é essa história da mula sem cabeça boitatá. Nada mais é do que o fogo olfato, fosfina se incendiando em contato com o oxigênio do ar. Então, é uma curiosidade sobre essa molécula. Agora, uma última representação para você compreender. Uma das moléculas mais importantes para a vida, eu vou pegar o oxigênio 8 e vou pegar o hidrogênio 1. Eu quero que você me dê a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular da união entre hidrogênio e oxigênio. Para isso, o mesmo esquema. Todas as questões, olhem bem, todas as questões da semana passada e dessa semana, que fecha a minha contribuição da Química, semana que vem para a Química Orgânica, eu quero que vocês determinem quantos elétrons existem na última camada. Isso é clássico, não tem como fugir a respeito disso. Então, vamos lá. Feita a distribuição eletrônica, o hidrogênio nem precisava fazer distribuição, mas eu faço aqui. Um S1 tem um elétron na última camada. O que o hidrogênio é na tabela? Metal ou ametal? Não esqueçam disso. Ah, o hidrogênio tem um na última camada, ele é um metal. Não, ele não é um metal. O hidrogênio, uma pergunta? Opa, então vejam bem, o pH3 não tinha, porque não cabia aqui na tela, na realidade, mas a forma, se eu voltar aqui, alguém fez uma pergunta e uma pergunta boa. O pH3, ele ficaria assim, quer ver? Deixa eu só colocar aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma outra tela aqui, quer ver? Pronto, se fosse o pH3, você teria isso aqui, ó. Você teria o P, aí teria o H aqui, deixa eu pegar aqui mais fácil. Você teria o H, mais o H aqui, e mais um H aqui. É mão livre, mas fica fácil. Então, lá naquele pH3, se eu fosse colocar a fórmula estrutural, aqui não cabia na tela, mas a fórmula estrutural do pH3 seria essa daqui, ó. Simples ligações entre o átomo de fósforo e o átomo de hidrogênio. Então, só para fazer o processo ali, ó. Fechou, obrigado. Então, tá aqui a fórmula estrutural. Então, é que não cabia, só voltar ali, quer ver, ó, o pH3, porque eu tinha que colocar também a fórmula, então não cabia nesse processo, mas
Se coloca o P, simples ligação para baixo, simples para cá e simples para lá. Então, qualquer dúvida, vão perguntando aí. Agora, a pergunta clássica, eu quero saber como é que fica a fórmula entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, o que acontece? O hidrogênio não é metal, não é metal. O oxigênio, ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 6. Para e pensa. Vou aproveitar as duas aulas agora para você colocar isso em dia. Para ser um metal, ele tem que ter de 1 a 3 menos o hidrogênio. O hidrogênio não entra nessa situação. Se tivesse qualquer outro elemento tirando o hidrogênio, ele seria considerado metal. E se tem metal com mais alguém, a ligação é iônica. Aí um perde, o outro recebe. Agora, o oxigênio tem 6 na última camada, ele tende a ganhar, o hidrogênio tende também a ganhar. Como é que eu chamo a ligação em que os dois átomos tendem a ganhar? Ligação covalente. E a ligação covalente ocorre por quê? Por compartilhamento de elétrons. Então, o que acontece? Vamos fazer o seguinte processo. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, e o hidrogênio, ele tem um só. Um só. O que vai acontecer nessa ligação? Ligação covalente. 1, 2, esse hidrogênio está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse oxigênio não está estável. Como é que você vai montar a fórmula final desse composto, chamando um outro átomo de hidrogênio? Esse hidrogênio tem 1, faz a outra ligação covalente, e, portanto, todo mundo está estável com 8 elétrons na última camada, ou com 2 quando se trata do hidrogênio. Qual é a fórmula que vai me interessar? A fórmula que me interessa é H2O. Então, se alguém perguntar como é que ficaria a fórmula estrutural, então vejam bem. Eu tenho o hidrogênio, que faz uma simples ligação com o oxigênio, e mais uma simples ligação com o hidrogênio. Então, aqui, coloquei de forma um pouco mais didática. Então, entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, simples ligações e a fórmula molecular H2O. Então, repare, na aula de hoje, eu montei a fórmula molecular, estrutural e eletrônica do oxigênio que você inspira, mostrei a fórmula do gás carbônico que você expira, uma das moléculas mais importantes para a nossa vida, que é a água, ou seja, H2O. Então, ligação covalente importantíssimo para o nosso sistema. Porém, aí tem mais exemplos que vocês vão encontrar aqui para água, tá? Mas depois vocês podem fazer. Esse arquivo já está disponível lá no seu caderno do A Mais, se vocês quiserem depois lá fazer o processo. Está aqui a montagem, tá? Mas aqui não me interessa. Só adiantar por causa do nosso tempo. Aqui tem o N com cloro, mas isso aqui também não me interessa. Eu preciso só finalizar o nosso assunto com outro assunto aqui. Para. É esse daqui, ó. Ligação covalente coordenada ou dativa. Chegamos no ponto mais crucial, mais delicado da aula de hoje. Se você analisar bem, a aula é fácil. Olha só, vou resumir as duas últimas aulas. Ligação iônica é aquela em que o metal, que tem de 1 a 3 elétrons na última camada, ele transfere os elétrons para um ametal. O ametal é aquele que tem de 4 a 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio, não esqueça dele. Isso é ligação iônica. Agora, se os dois elementos forem ametais, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Ponto. Cronometrem. Quanto tempo você leva para decorar ou lembrar as duas últimas aulas? Cronometrem. Ligação iônica, cronometrando, tem que ter metal com 1 a 3 elétrons na última camada. A palavra-chave, perde, doa, transfere elétrons para o ametal, que tem de 4 a 7. Se não tiver metal, se tiver apenas ametais, compartilhamento de elétrons, e aí você estabiliza com 8 ou com 2 elétrons, se for o hidrogênio. Ponto, fecha. Isso é matéria que você tem nas duas últimas semanas. Porém, caso um pouquinho mais clássico agora. Ligação covalente coordenada ou dativa. Ligação covalente coordenada ou dativa. Se vocês forem rápidos, eu gostaria que vocês anotassem essa frase aqui ou destacassem bem na sua apostila. Ocorre quando o átomo central já está estável. Essa aqui é a parte essencial. Então, o átomo central, ele tem que já estar estável com 8 elétrons na última camada, e ainda nesse átomo central ter elétrons livres. Professor, o que é um elétron livre? Elétron livre é aquele que não participou de nenhuma ligação. Vocês viram em algumas moléculas que você faz as ligações, mas sobram elétrons. Esses elétrons que sobram são chamados elétrons livres, que podem ser compartilhados com um outro elemento que necessita desse par. Olhem bem o que eu acabei de escrever.
A ligação covalente dativa ocorre quando o átomo central ele já está estável com 8, e ele tem que ter par ou pares de elétrons livres ao redor. E esse par tem que ser um par. Ele vai ser compartilhado com outro átomo. Então, olha só, até agora você pegou elementos que eles não estavam estáveis, você fez aqueles retângulos para deixar todos estáveis. Na ligação covalente dativa, eu tenho que ter o átomo central já estável com 8 e tem que ter par ou pares de elétrons ao redor. E eu pego um desses pares e compartilho com outro elemento. Isso é ligação coordenada ou dativa, o compartilhamento de um par. Professor, me dá um exemplo, vou te dar 2 exemplos importantes, 3 para ser mais preciso. Então, presta bem atenção, que a parte mais difícil da aula de ligações químicas é quando tem ligação covalente, dativa ou coordenada. Fechou? Vamos lá. O exemplo é, é a molécula do SO2, do dióxido de enxofre. Então, nessa molécula do dióxido de enxofre, eu tenho que ter um átomo de oxigênio, um átomo de enxofre com 2 átomos de oxigênio. A molécula do dióxido de enxofre tem que ter essa composição. Um enxofre com 2 oxigênios. Agora eu vou fazer o contrário. Nos exemplos anteriores, eu colocava os átomos, colocava os elétrons, fazia as ligações para chegar na fórmula molecular. Aqui eu vou dar a fórmula molecular, aqui, e eu quero que você me monte a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Fechou? Então, o que acontece? Alguns dados que eu vou trazer para você. Você não precisa decorar isso. O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada e o oxigênio também. Ambos os elementos estão na família 6A ou no grupo 16, com 6 elétrons na última camada. Então, o que acontece? O meu enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. 6. Vou colocar os 6 bonitinhos aí. Professor, eu tenho que decorar isso? Não. Ou você vai ter tabela periódica, ou vai ter o dado do número atômico para você fazer a distribuição. O oxigênio, aqui eu vou montar um oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. 6. E lá no outro lado, eu vou colocar o outro oxigênio, que também tem 6 elétrons. Dá para ver os 6 lá? Dá. Então, o que acontece? Esse enxofre tem 6, esse oxigênio tem 6 e aquele oxigênio tem 6. Eu vou escolher um desses oxigênios, não me importa, ou da esquerda à direita, para fazer a primeira ligação. Fiz a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não está estável. Faço a segunda ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oxigênio estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enxofre também está estável. E, professor, e agora? Esse já está estável, esse já está estável, e eu preciso fazer uma ligação com outro oxigênio, porque a molécula é SO2, não só SO. Tá, professor, mas como é que eu vou fazer uma ligação? Se porventura, eu fizesse uma outra ligação aqui, ó, eu teria 9 elétrons nesse enxofre, e aí não estaria correto. Então, o que você tem agora? Eu tenho o elemento central que já está estável com 8, e ao redor desse átomo central eu tenho pares de elétrons livres. Que tipo de ligação que ocorre aqui? A ligação covalente, dativa ou coordenada. Por quê? Porque o meu elemento central já está estável com 8, eu tenho elétron sobrando, e o meu átomo, que está lá na ponta esquerda, ele precisa receber um par. É exatamente o caso da ligação dativa. Então, o que acontece agora? Você vai pegar aquele par de elétrons lá do enxofre e você vai compartilhar. Professor, mas aquela seta, isso aqui é só uma representação que é esse par de elétrons que está sendo compartilhado com aquele oxigênio. Professor, mas isso não está transferindo? Não. Quer ver o que é a ligação covalente na prática? É isso daqui, ó. Eu tenho enxofre e tenho oxigênio. O que eu fiz entre esses dois? Eu fiz a ligação covalente. Fiz as 2 ligações covalentes, eu tenho a dupla ligação. O que é a ligação dativa? Repare que a ligação dativa, esse oxigênio aqui, ó, ele se encaixa nesse par de elétrons. E olha a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável com 8. E está estável com 8. Todos os elementos ficaram estáveis com 8 elétrons na última camada. E aí, como é que eu represento essa ligação dativa? Essa ligação dativa, ela vai ser representada por uma seta, embora
hoje, nas provas modernas, não temos mais a ponta da seta. Eu tenho a ligação dupla, e essa ligação aqui, ó, é a chamada ligação dativa. E quando que ocorre a ligação dativa? A ligação dativa ocorre quando o elemento central já está estável com 8, e ainda eu preciso compartilhar par, ou pares de elétrons. Essa é a chamada ligação covalente dativa ou coordenada. Vou te dar outro exemplo, quer ver? Deixa eu pular esse aqui, que esse aqui a gente já fez. Esse aqui é do SO2, é o mesmo. Só que aí tem uma explicação um pouquinho mais didática, quer ver? Você vai perceber que esses dois elementos não podem mais fazer nenhuma ligação comum, por quê? Porque eles já estão estáveis com 8. E esse oxigênio aqui, ó, ele está faltando 2. Então, o que você faz quando o elemento central já está estável e o outro está precisando de 2? É aí que ocorre a chamada ligação dativa. Só nesse caso. Então, olha bem, a ligação dativa só ocorre se o átomo central já está estável e ainda eu preciso fazer alguma outra ligação. Então, o que acontece? Nós vamos fazer a ligação bonitinha e tal. Quer ver outro exemplo? Molécula de O3, de ozônio. O que você tem? Você vai ter os 3 oxigênios, deixa eu colocar os 3 aqui, ó. Os 3 oxigênios. Cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Cada oxigênio tem 6. Aí o que você faz? Vai fazer a primeira ligação, faz a segunda ligação, está com 8 e está com 8. Professor, mas como é que eu vou ligar com outro oxigênio da esquerda, se esse oxigênio central já está com 8? Opa, se ele já está com 8 e ele precisa ainda fazer a transferência, o que você faz? Um par de elétrons, e tem que ser par. Não pode ser 1, não pode ser 3, tem que ser o par. Pega o par de elétrons e compartilha com o oxigênio à esquerda. E aí o que você tem? Você tem a chamada ligação covalente dativa. E o que é essa ligação dativa? Quando você simplesmente compartilha esse par de elétrons aqui, ó, ele faz parte agora dos 2 átomos. Se você fizer a contagem, ó, 8 elétrons nesse oxigênio à esquerda, 8 elétrons nesse oxigênio central e 8 elétrons nesse oxigênio à direita. Todo mundo está estável. E como é que você representa a ligação dativa? É a chamada ligação dativa ou coordenada. É dessa maneira que você vai mexer. Agora, só para encerrar a nossa aula, tem mais um exemplo aqui do SO3, só para vocês entenderem. Ó. Já colocar. Fiz as 2 ligações, o enxofre está com 8. Pego um par de elétrons, compartilho com o oxigênio, outro par de elétrons, compartilho com outro oxigênio. Ponto. Resolve o processo. E aí a nossa fórmula estrutural fica assim, ó, uma dativa para cá e uma dativa para baixo. Só para fazer um último exemplo. Agora, só para aprimorar um pouquinho o nosso assunto, nós temos um outro processo chamado teoria da expansão do octeto. Só que essa teoria da expansão, a princípio, ela vai ser muito bem aplicada para a segunda fase, para quem vai fazer prova de química. Mas, de qualquer maneira, eu tenho só alguns minutinhos aí, mas eu posso fazer uma pequena explanação. Elementos do terceiro período em diante. Então, se você pegar o primeiro e o segundo período, que tem pouquíssimos elementos, esses elementos do primeiro e segundo não fazem essa expansão. Então, carbono, aliás, coloquei aqui embaixo, ó, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor não fazem expansão do octeto. O que é expansão? O elemento, para ficar estável, ele pode ter mais do que 8 na última camada, ou menos do que 8 na última camada, e mesmo assim eles vão ficar estáveis. É o que aconteceu agora com o enxofre. Então, a expansão do octeto pode dizer que os elementos que não sejam boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, eles podem ter mais do que 8 elétrons na última camada. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Expansão, repare que é expansão, mais do que 8. Então, olhem bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma molécula do SO2, a mesma molécula que você fez a dativa agora. Então, nessa molécula do SO2, o enxofre tem 6, aqui tem 6, fiz a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está com 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio, repare que o oxigênio é um daqueles elementos que não pode fazer a expansão. Mas o enxofre não faz parte daqueles elementos carbono, boro, nitrogênio, oxigênio e flúor. Portanto, o que eu posso fazer? Outras ligações. Professor, mas eu posso fazer isso? Lógico que pode. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, mas o enxofre ele pode ficar estável com 10 elétrons na última camada? Pode.
Por isso que é chamado de expansão da regra do octeto, expansão, porque eu posso fazer mais do que 8 elétrons na última camada. Posso, mas vejam bem, só vale para os elementos do terceiro período em diante. Tira dessa expansão o carbono, o boro, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Repare que esses dois oxigênios das pontas, eles estão estáveis com 8. Quem fez a expansão foi o enxofre. Quer ver outro exemplo? Imagina a seguinte ideia aqui, ó, o SO3. O SO3 que você fez da ativo. O SO3 você pode fazer o seguinte, ó. Você estabilizou o oxigênio com 8, aí o que você vai fazer? Você vai fazer mais 2 outras ligações lá com aquele oxigênio da ponta e mais 2 ligações com esse oxigênio de baixo. Professor, mas eu posso fazer isso? Pode. Hoje, com a teoria moderna da expansão do octeto, é assim que funciona. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os 3 oxigênios estão estáveis com 8, mas esse enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 elétrons na última camada. E a pergunta é, posso deixar esse elemento estável com 12? Posso. Então, mas isso é uma teoria um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais atual, mas está aí na sua apostila. Ponto. Resolve esse processo. E aí, só para fechar, tem mais exemplos da expansão. Eu só queria colocar uma última frase aqui, ó, uma última tela. As características dos compostos moleculares. É só teoria, só para vocês colocarem aqui. São, em geral, líquidos ou gasosos nas condições ambientes, sólidos se fundem facilmente. Ou seja, o açúcar é um exemplo de um composto molecular covalente que é sólido, a água é líquida e o gás carbônico é gasoso. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição, não conduzem corrente elétrica, com exceção dos ácidos, que você está vendo lá com o Jamal, e aí são formados por moléculas. Então, só uma teoria final para fazer o encerramento da nossa aula. Então, ligação covalente rapidinho. Posso gastar um minuto? Posso. Então, veja bem, resumo das 2 últimas semanas. Ligação iônica. Tem que ter um metal que tem de 1 a 3 elétrons na última camada, que perde os elétrons para um ametal. Quando que eu tenho um ametal? Quando ele tem 4 a 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Se tiver metal e ametal, ligação iônica. Um perde, um ganha. Se tiver apenas ametais, ligação covalente, até que todos fiquem estáveis com 8. E aí tem a ligação dativa. A ligação dativa, ela só ocorre quando o átomo central já está estável com 8 e ainda eu preciso compartilhar um par de elétrons. Ponto. Fecha esse material. Então, é uma aula importantíssima, mas importante mesmo para a sequência das nossas matérias. Só que daí o Jamal que entra em seguida. Geometria molecular, polaridade molecular, depende dessas 2 semanas. Então, estudem, inclusive eu vou colocar uma listinha de exercícios aí, para vocês também aprimorarem esse assunto. Então, fechamos aqui, aí já vamos fazer inscrição para a próxima aula. Tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Vejo vocês lá na quinta-feira. Fechou? Um abraço. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser responder, perguntar aí, a gente já responde. Só parar a gravação aqui.